Muito boa noite, meu nobre irmão, meu querido amigo Sensei Marcos Sesc. Trouxemos hoje você aqui para conversarmos, relembrarmos uma pauta antiga da gente sobre arte marcial, Kung Fu e também ocultismo. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui para falar sobre algo que eu gosto, né, que é Kung Fu e espiritualidade. Espero que eu possa ajudar um pouquinho na caminhada de cada um, trazer um pouco mais de informação, trazer um pouquinho mais de coisas novas. Opa, que bom, cara. É um tema bem legal, é um tema que prende a atenção, né? Marco, para a gente começar, se apresenta para o pessoal, Marco Sesqui por Marco Sesc. Marco Sesc, tá? Tá. Meu nome é Marco Sesc, eu pratico arte marcial há mais ou menos uns 20 anos. Estou nascendo da espiritualidade aí faz não tanto tempo assim, acho que talvez um pouquinho menos. Pratico um estilo de arte marcial chinesa, que a maioria das pessoas conhece como Kung Fu, mas que na verdade Kung Fu é um termo que eu chamo de termo guarda-chuva, né? Que é um termo que abrange um monte de coisas diferentes e um monte de artes marciais diferenciadas também. Então, o que eu faço é o chamado Talan Chuan, que é o estilo louva-a-Deus. Também tenho conhecimentos em outros estilos, como Garra de Águia, Tai Chi, Shuai Jiao, que seria, de certa forma, o judô chinês. Mas o que me traz aqui, na verdade, ele é um pouquinho diferente, né? Que é uma busca minha pessoal, uma jornada, basicamente, que me levou a conhecer as origens da arte marcial e do treino dessa arte marcial, que também faz uns paralelos bem interessantes com a espiritualidade e principalmente com a cosmovisão vampírica, né? Então, acho que é um pouquinho disso que eu tô vindo aqui para compartilhar com todo mundo. Opa, e tem uma história, tem muita coisa legal que vai aparecer. Marcos, você também lutou já em nessas 2 décadas, já passou por alguns campeonatos também, né? Lutei. A luta é uma parte integrante, né? Quando a gente fala de arte marcial. Existem diversos níveis de luta, logicamente, desde o treino da luta leve em escola até campeonatos e, por que não, luta de rua, né? E a luta em situações específicas de conflito. Mas fui agraciado, né, com a possibilidade de poder competir, inclusive no Brasil e fora do Brasil. E aí a gente inclui aí Alemanha, Estados Unidos e outros locais. Mas o interessante é que, na verdade, ela vem para agregar, né? Para construir um conhecimento, para construir, na verdade, o ser, né? E não para destruir, como a maioria das pessoas imagina quando você fala em luta ou uma arte marcial em si, né? Uhum. As pessoas focalizam bastante o aspecto destrutivo. Eu acredito, o destrutivo e o descompensado é sempre a primeira coisa que as pessoas focalizam, né? As pessoas têm aquele vício cognitivo, né? Aquela ira, aquela sede de sangue, né? De sempre nos levarem, né, para o lado mais destrutivo, né? Para esse lado mais pesado. Mas a gente sabe, como muitos temas que já foram abordados aqui no programa, a gente sabe que é algo que está muito além disso. Marco, o que é uma arte marcial, para a gente começar? Para a gente começar a falar sobre o que é uma arte marcial, a gente tem que falar, na verdade, a gente tem que desmembrar, né? O que é arte? A arte, no sentido mais estrito dela, ela não é beleza, não é uma obra, não é uma estrutura no sentido assim, de uma construção já pronta. A arte, ela é o ofício. Então, se ela é o ofício, ela precisa de uma sistematização. Quando a gente fala, por exemplo, da arte renascentista, ele é um ofício que ele é passível de ser da pintura renascentista. Ele é um ofício que ele é passível de ser ensinado e ser desenvolvido. Isso que é a arte em si. Mas aí, logicamente, a gente está falando das definições mais cruas disso. Até porque
se você pegar, por exemplo, o caractere em chinês de arte, que a gente referencia como arte, que é shu, ele na verdade ele significa técnica ou habilidade, né? E não uma arte como a gente usa no sentido mais amplo e popular. Agora, o marcial é o que normalmente as pessoas normalmente também tem um certo problema em entender, porque elas chegam a exacerbar o conceito do marcial. O marcial ele vem literalmente de Marte. Marte é o deus guerreiro, né, dos romanos. E só que o marcial ele tem uma relação muito forte com o conflito, com o bélico. A questão é que o bélico ele não significa necessariamente uma guerra em si. Então, por exemplo, muitas pessoas falam, não é arte marcial se nunca participou de uma guerra. Mas por que precisa participar de uma guerra para ser uma arte marcial? O marcial não se refere apenas a isso. Então, por exemplo, culturas guerreiras elas têm referências marciais sem necessariamente entrar em processos de guerra para todas as culturas, né? Danças, apresentações, ritmos, competições, esportes em si. Então, uma arte marcial, na verdade, ela é todo ofício, se você resumir uma coisa assim mais simples, né? Ela é todo ofício referente ao bélico, seja em grande escala, seja em menor escala. Então, um conflito, a gente pode chegar a falar sobre um conflito de uma guerra mundial, por exemplo, uma guerra geral, ou um conflito interno, né? Isso também pode ser considerado como bélico. Porém, o que é interessante é que a arte marcial, normalmente, ela pode ser escalonada. Se você treina algo e não pode ser escalonado para outros níveis, maiores ou menores, então normalmente significa que sua arte marcial tem um grande problema no meio. Mas é meio bizarro porque é um termo bem simples, é um termo extremamente popular, mas que não existe uma definição fechada sobre o que é. E não importa o quanto você tentar explicar, sempre vai ter alguma coisa de fora. Sempre. Sempre vai ter alguma manifestação marcial, alguma arte marcial, né, algum sistema marcial que esteja fora do escopo da explicação. Então eu gosto da explicação mais simples. Todo sistema que se conecta diretamente à marcialidade. Pronto, regulei aqui, foi o meu áudio agora aqui. Fascinante, Marco, e a gente tem, você lança com essa definição, você lança a nossa visão para um campo muito mais amplo, muito mais vasto e muito mais legal, né? Muito mais legal Sim. para tudo isso. E, Marco, quais são as origens do Kung Fu? Olha, essa pergunta é difícil hoje. Não, tô brincando. As origens do Kung Fu, no geral, são as técnicas de defesa chinesas. E aí a gente remonta uma história desde do começo da civilização chinesa. Né? Na verdade, desde o começo da China como China. Porque a China, quem conhece um pouquinho da região, ela nunca... A maior parte da história dela, na verdade, ela foi um aglomerado de estados onde variavam quem dominava quem ali no meio. Então, por exemplo, em alguns períodos, a gente teve 3 estados que governavam a maior parte da região e ali eles se digladiavam, outros períodos foram 5. Tivemos períodos de unicidade, tivemos períodos onde totalmente espalhado, mas no geral a China, como cultura chinesa, né, que aí se envolve muito mais do que simplesmente uma arte marcial, ou o povo estar lá, talvez aí comecinho desde a dinastia Qi, que aí a gente está perto aí do nascimento de Cristo, um pouquinho mais para frente. Mas se fosse fazer um comparativo, assim, é que nem você falar em Brasil. O que é Brasil? Brasil é Brasil desde os índios ou Brasil é Brasil quando os portugueses trouxeram os colonos para cá ou quando o Brasil se identificou como uma cultura própria e distinta dos portugueses? Você falei, é uma pergunta capciosa, é uma pergunta difícil de ser feita realmente. Mas o que a gente pode falar
tá? O que a gente pode falar, o que a gente pode definir é o que a gente pratica hoje como Kung Fu. As origens estão mais ou menos lá para 1600, 1650, 1750. Assim, antes disso, a gente simplesmente não tem, a gente não sabe. Porque a China, como cultura, ela tem uma tendência a a autodestruir os próprios registros. Então, muda um governante, ele destrói os registros antigos. Muda, ele destrói o antigo. Então, cada mudança de dinastia que você tinha na China, você tinha uma perda muito grande de registros históricos, né? Então, o que a gente tem hoje, de mais antigo de arte marcial, é um manual que foi escrito por um general chinês chamado Ti Guan, e ele foi escrito mais ou menos 1540, 1550, que é o que a gente chama que são as bases da arte marcial chinesa atual. É lógico, né, que a arte marcial chinesa não se originou de 1550, mas o que a gente sabe é isso, não tem muito para onde fugir. Tudo que a gente falar além disso é pura suposição. Caramba. Então, desculpa? Não, eu só expressei. Caramba. Cara, como muda. Como É um pouquinho diferente do que a gente imagina. A gente imagina uma cultura chinesa, uma arte marcial praticada hoje com uma origem de 2000 anos, milenar e tudo mais. Só que ela deve ter suas raízes milenares, né? Mas, por exemplo, se você pegar em 1300, vamos chutar uma data, 1300, 1200, ou vamos dizer 800 depois de Cristo. O que era mais interessante sistematizar? Você aprender a dar soco ou chute ou você mexer com arco e flecha? Você aprender a tirar com arco e flecha? Você aprender a mexer, a derrubar um oponente, assim, no geral? Ou você usar uma lança para derrubar o seu oponente para estar vindo a cavalo? Aprendendo a cavalo ou aprendendo a saltar e chutar? Então, lógico, sempre tiveram, né, artes marciais voltadas para o uso com as mãos, né? Principalmente com quedas, né, derrubar o adversário. Isso a gente tem registro. A gente só não sabe o que era. A gente sabia que existiam artes marciais específicas para isso. Como era? Como funcionavam? E se elas chegaram até hoje, a gente não sabe. Sobreviveu à compilação. Se, por exemplo, se você pegar a dinastia Song, para quem assistiu o Marco Polo, é a dinastia que o Kublai Khan domina, né? Então, a hora que eles estão invadindo a China, é a dinastia Song. Eles tinham um sistema, por exemplo, que foi muito usado ainda, até a dinastia Ming, que é em 1300, funcionava assim. Você tinha, nos grandes centros urbanos, você tinha um cara que ensinava arco e flecha. É o que a gente tem registro, tá? Não vou falar de outros porque é o que a gente tem, ele ensinava arquearia. Então, o vilarejo, que era 3 dias a cavalo da cidade, ele enviava uma pessoa ou 2 pessoas para aprender. Essa pessoa voltava e ensinava no vilarejo a milícia, né? A guarda do vilarejo, como atirar com arco e flecha. E aí isso se expandindo, né? Então, por exemplo, muito provavelmente o que a gente conhece hoje como Kung Fu, hoje, né? Se você pegar um vídeo e digitar Kung Fu, provavelmente o que a gente conhece hoje Kung Fu, ele era muito mais conectado às apresentações circenses, ou apresentações de rua, né? Do que especificamente às apresentações de arte marcial em si. Por exemplo, é muito engraçado a gente falar, mas então o que significa só circo? Bom, a gente não sabe, né? A gente não sabe como a gente não sabe o que acontecer. Estou chutando aqui. Mas no livro, esse livro que eu te falei de 1540, o general Tchigo fala uma coisa muito legal assim, ó. Eu reuni 32 técnicas, porque na maioria dos lugares que eu vou, o pessoal só quer saber de fazer floreio. Então é só um movimento bonito, mas nada de efetividade. Então eu estou reunindo 32 técnicas nesse livro aqui, nesse manual, para vocês poderem ter uma arte marcial para treinar o corpo, né? Porque a arte marcial de soco durante o era para treinar o corpo, não era para o campo de batalha. E também para vocês conseguirem desenvolver os básicos das técnicas de armas. Então, mas ele considerava que a maioria das coisas que estavam acontecendo em volta, que as pessoas faziam, eram floreios, eram danças, eram ineficazes. Aí ele unificou o que ele virou, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom.
Tô juntando, desenhei no manual. Agora, ó, o manual tá pronto. Vou espalhar pela China. Porque aí você tem o primeiro manual concreto que ensina chute, soco, queda, lutar com lança, lutar com facão e espada, lutar com arco e flecha, formações militares. Lembra que naquela época não existia internet, né? Para quem nasceu depois de 1995 não entende isso. Mas naquela época não existia internet, não existia a disseminação rápida de informação. Então, para mandar um cara do seu exército para treinar 20 vilarejos lá na Conchichina, tá? De tão longe que a demora era muito custoso e levava muito tempo. Então você fazia, ele mandou manuais. Então chegando o pessoal, tá pronto aqui, ó. E graças a esse manual se espalhou de uma tal forma que a grande maioria dos estilos de artes marciais hoje chineses usam esse manual como base. Ao mesmo sistema de treinar mãos para treinar armas e depois para, né? Porque aí não precisa mais. Antigamente era mãos, armas, formações militares e aí parte para a guerra. Como você tira o exército do caminho, vira só mão e armas. Que é basicamente o mesmo sistema que a gente tem até hoje de arte marcial chinesa. Caramba, cara, Marco, você falou do Kublai Khan, do Marco Polo, e eu fiz aqui uma ponte muito interessante. Kublai Khan se tornou conhecido no mundo inteiro, pelo menos para as pessoas que liam um pouco mais que as outras, em Marco Polo. Porém, Kublai Khan é publicado também como um poema de um grande poeta inglês, Samuel Taylor Coleridge, e esse Samuel Taylor Coleridge também escreveu Christabel. E Kublai Khan e Christabel são publicados mais ou menos próximos, entre as duas primeiras décadas do século XIX. E o Kublai Uhum. Khan do Coleridge, ele tinha toda uma questão na poesia de ser um personagem místico, um personagem que era capaz de se revestir com uma misteriosa energia, com uma misteriosa força da vida, e ele se tornava, portanto, uma espécie de tabu. Ele era um governante, e ao mesmo tempo ele era um tabu. Ninguém podia tocar nele, ninguém podia viver próximo dele, porque ele canalizava toda essa energia da força vital através dele, né? Tema que o Coleridge explicou, passeou um pouco em Rime of a Sheet Mariner e posteriormente em Christabel, que é a primeira grande poesia de vampiros da Inglaterra do começo do 19, né? Que só vai ser publicada ali por volta de 1820, 1821. Mas é interessantíssimo esse diálogo, porque aí toda essa questão do Qi, eu acho que já falei errado, né? Eu acho que já Na falei verdade, você fala. errado. Ah, não tenta. O meu chinês não é tão bom assim também, tá? Ah, ok. Eu... porque o problema do chinês é que ele é tonal. Então, por Uhum. exemplo, se você falar ma, seco, é uma coisa. Se falar ma, é outra. Ma, é outra. Ma, é outra coisa. Então, sim, tem uma brincadeira em chinês que a frase inteira é feita com ma. Tá, ma, 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 ma. E pra eles faz sentido. Eu não faço a menor ideia do que eu falei agora, mas pra eles faz sentido. Uhum. Ah, Será que a gente corre o risco de alguém vir agredir a gente na rua por a gente ter dito algo que não devia? nesse caso não, a não ser que eu tenha chamado a mãe dele de cavalo. Ah, ok. Você não usou nada que O remeta a que é bem isso, né? possível, tá? O que é bem possível, porque má pode ser tanto mãe quanto cavalo. Ok, vocês que nos assistem já sabem, se a gente aparecer aqui com o braço quebrado, os olhos roxos, foi por conta desse programa de 12 de maio de 2021. A gente já vai ter a É, noção. A gente já terá uma eu só noção. tô falando isso porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? O risco de alguém me acertar na rua é pouco. Pois é. Então, Marco, caramba, cara, tipo, então a gente tá ali, né, meu? Eu acabei puxando uns poetas, né? Acabei trazendo já para pro âmago da literatura vampírica, né?
essa posse da energia vital que esse personagem do poema do Coleridge, né, o Kublai Khan, era capaz de fazer. Ele é inspirado nesse governante, né, da dinastia Song que você mencionou. E isso já vai dando aqui um tônus para o nosso papo. Mas antes da gente Sim. abrir muito as asas, né, vamos lá. Aí você contou um pouco das origens, né? Mas, Marco, o que é Kung Fu? O que quer dizer Kung Fu? Porque a gente já está muito longe, né, esse nosso papo aqui já saiu, já está bem longe do lugar comum, bem distante, né? Conta pra gente um pouco isso. Ah, Eu lembro que a gente sim. conversou sobre isso um tempo atrás. Sim. Eu vou tentar. É um assunto longo, tá? Se deixar, se o pessoal tiver paciência, a gente fica aqui até meia-noite falando. Mas Kung Fu, no geral, tá? Ele é um termo que designa uma pessoa com habilidade. Então, Kung é maestria em si, mas não é uma maestria comum, tá? É uma maestria onde é desenvolvido com o tempo de prática. Então, isso é bem comum, isso é bem forte no Marco Polo, né? Que você tem aquela frase lá do pintor pode ter Kung Fu, cozinheiro pode ter Kung Fu. Eu, no geral, eu não uso alguém ter Kung Fu, tá? Porque eu considero Kung Fu como uma pessoa com maestria. Então, ou alguém é ou não é. Ou você tem Kung ou você não tem. Aí você ou é Kung Fu ou você não é. E isso é uma história interessante porque, por exemplo, tem uma lenda. Você comentou dos poetas, e é bem legal isso, que, por exemplo, a China, ela sempre foi considerada como um reino mágico, né? Então, por exemplo, quando você fala, quando pouca gente conhece, sabe, por exemplo, que o Aladdin ele é chinês, na verdade. Ele não é árabe. Só que ele é de uma região da China onde existia já desde aquela época um reinado, se eu falar errado, desculpa, é um domínio muçulmano, né? De Uhum. Sultão, do Khan, na verdade, né? Que era um domínio mongol, mas é um domínio muçulmano. Então, mas o conto original do Aladdin, ele é chinês. Tem uma história bem interessante sobre como eles foram caçar as origens do Aladdin, por que ele é chinês, mas aí é uma história longa, eu não tenho os detalhes, depois eu passo para você, Lorde, se eu conseguir achar, e aí você pode depois falar no site ou no Facebook, onde você preferir. Mas o que é interessante é que a China ela sempre foi considerada muito mística, né? Muito em razão também da religiosidade exacerbada. Então, por exemplo, os chineses eles consideram lá, desde que eles tinham a China, o imperador chinês ele é considerado como o representante dos céus na Terra. O Japão copiou isso, né? Só que o Japão vai esperto, né? Porque, por exemplo, se o chinês ele considera o imperador ele é o representante do céu na Terra. Agora, se ele está fazendo um mau trabalho, significa que o céu já abandonou ele. Então, o pessoal pode virar e, opa, tirar o cara de lá. O Japão não, opa, não. Aqui nós somos o imperador é o representante do céu na Terra, independentemente se estou fazendo um bom trabalho ou não, tá, gente? Não precisa matar ninguém, não. Então, nós temos muita troca de poder com isso, né? Porque cada vez que entra alguém em poder, ó, eu sou de verdade o cara, tá vendo? Porque o cara tá fazendo um péssimo trabalho. Como eu matei ele, então agora os deuses me escolheram. Egito tem uma relação muito próxima com isso também, né? De referências divinas e tal. Mas a questão é, por exemplo, a origem do Kung Fu tem uma história, principalmente uma lenda, que quando os primeiros britânicos chegaram nos Estados Unidos, na China, ou os primeiros chineses chegaram na Inglaterra, ou coisa assim, que eles se encontraram no cais, né? Nos portos. Vocês sabem, né? Os marinheiros normalmente são muito brigões, né? Então você tem briga, confusão por todo lado. A capoeira deu muito disso também. O Savate, da França. Se não me engano, o ator lá que fez o Spartacus morreu assim também. Não na briga, né? Mas de uma noitada com os marinheiros, acho que locais. E
E aí dizem que por causa da falta de comunicação, na hora de briga, eles começaram a ver os chineses fazendo umas coisas diferentes. Eu falei, o que é isso que estão fazendo, né? Só que os chineses entenderam que eles estavam perguntando para eles o que eles estavam fazendo. Como eles faziam aquilo, não o que eles estavam fazendo. Os chineses responderam, é muito treino, é Kung Fu. Tipo, é muito tempo desenvolvido, muito treino desenvolvido com o tempo. Aí os brancos, Kung Fu. É isso. Então a arte marcial chama Kung Fu. Mas na verdade a arte marcial chinesa chama Wushu, que é Wu, que é marcial, e Shu, que é técnica, né? Kung Fu é um homem que tem habilidade. Então essa é a lenda da história do Kung Fu. Como surgiu o termo, eu suspeito que vem na verdade das práticas de... Aí a gente vai entrar no nosso tema mesmo de hoje, nas práticas de Qigong, né? De trabalho de energia. Que aí sim, você tem uma literatura maior, medicinal da China, sobre Kung Fu, sobre Kung, que é a maestria. Qual é a razão exata e imprevisível, não tem como saber. Você tem essa lenda extremamente interessante, né? Que conta inclusive como que eram os primeiros encontros, né, entre os chineses e os ocidentais. E você tem a provável literatura, né, que na verdade foi importaram de outro local. O que aconteceu, na verdade, que popularizou foi nos Estados Unidos, que aí um chinês, lá esqueci o nome dele, desculpa, gente, ele foi escrever um livro, aí ele escreveu o livro como Chinese Kung Fu. Ele já tinha o termo, né? O termo já estava mais popular, mas não era tão dentro da comunidade, mas não fora. Aí ele escreveu o livro como Chinese Kung Fu. E aí Bruce Lee pegou o termo de Chinese Kung Fu e usou para definir o que ele fazia. E aí estourou, né? Estourou mundialmente o resto da história, né? Com filmes e tudo mais. E aí todo mundo queria fazer aquele negócio do Kung Fu, era Kung Fu, era Kung Fu. Os chineses falaram, mas não é Kung Fu, é Wushu. Não, é Kung Fu agora vai ser Kung Fu. Tá? Se vocês verem que eu mexo bastante, tá, gente? Esse Sesc é de italiano, então a gente fala muito com a mão. Não, isso é normal. O pessoal já está acostumado aqui. É, Marco, teve também uma outra coisa que eu estava conversando aqui, que eu lembrei dos nossos antigos bate-papos, que era quando os mestres chineses, né, chegaram na América, lá no 19, começo do 20. Depois, durante o século 20, vai acontecer uma revolução chinesa, e aí um novo governo chinês, né, no caso Mao Tse-tung, vai, para variar, massacrar tudo que veio antes dele, seguindo o costume cultural. E as artes marciais vão sofrer bastante com isso, né? Também. E aí, quando esses imigrantes chineses pós-revolução chegam na América, chegam em outros lugares, os, a galera que já descendia dos imigrantes do século XIX lá não entende como eles não sabiam fazer um monte de movimentos, uma série de coisas, uma série de golpes importantes, tinham perdido muito das lendas, das tradições, né? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, toda vez que muda, tá, uma dinastia, ou o governo tem algum tipo de revolução dentro da arte marcial, normalmente. Antes do Mao Tse-tung teve a mudança pelo Instituto Nanjing, né, que é o Kuomintang, que é a China republicana, que é a China que na verdade começa em 1911. Tem um filme muito legal sobre isso com o Jack Chan, assim, quem quiser assistir, chamado 1911. E eles remodelam as artes marciais. Na verdade, eles tentam sistematizar aquilo que eles conseguiam agarrar dentro das artes marciais chinesas para ter aquela questão do corpo forte, que eles eram conhecidos como os doentes da Ásia. Por quê? Tipo, os chineses eles vieram de duas guerras do ópio, onde a Inglaterra estraçalhou eles, vieram da invasão, né, dos 5 países, né, que é a aliança dos 5 países, que é Inglaterra, França, Holanda e tudo mais, que também acabou com a China. Revolução dos Boxers e tudo mais vem desses governos. Então, em 1911, que eles depõem o último imperador chinês, né, e criam uma China republicana. Eles
Eles literalmente tentam reformular as artes marciais, na verdade aproveitar o que já tinha, aproveitar e tentar sistematizar isso de uma forma que pudesse servir ao povo, né? Como um sistema, basicamente um nacionalismo. Uma forma de fortalecer o povo e tudo mais. Não era só arte marcial, tá? Tinha um monte de coisa no meio. Era ginástica, era esportes, então eles queriam que o Kung Fu fosse para as Olimpíadas. Nas Olimpíadas de Berlim, eles levaram o pessoal de artes marciais lá para tentar com que o Kung Fu entrasse nas Olimpíadas. Só que quando o Mao Tse Tung... Mas aí, tipo, o Kuomintang ele é um governo que se a gente for considerar hoje, ele é um governo de direita. Ele é um governo conservador. Então, ele é um governo que ele considera que nós aprendemos com os erros e os acertos do passado. E aí varia, tá de acordo com cada um. Mao Tse Tung ele já era da linhagem da esquerda, né? Comunismo, socialismo e tal. E a primeira coisa que ele faz quando entra, na verdade, é tentar minar as revoltas que porventura poderiam acontecer. Então, um dos grandes alvos deles foram os mestres de artes marciais. Porque a China tem um histórico muito grande de revoltas, desde sempre. Pessoas que não estão de acordo. Então, a dinastia Qing, que começou em 1640, 1650, quando os chineses são depostos, né, que a gente chama, e entra a dinastia Qing, que são Manchus, que não são chineses, eles passam praticamente 2 séculos lidando com revoltas. Revoltas e mais revoltas, mais revoltas, mais revoltas, matando 2 milhões de chineses, porque tem as revoltas lá que vão explodindo na China, né? E o Mao Tse-tung não queria isso. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi proibir artes marciais, né? E ele criou o que ele falou, que hoje é famoso como o velho tem que servir o novo. Então, ele promulgou que tudo que era a favor do regime antigo devia ser queimado e reformulado para servir ao novo regime. Devia ser expurgado. E as artes marciais, as artes marciais tradicionais, que a gente chama de chinesas, elas estavam dentro desse escopo do que servia ao velho regime. Porque o antigo regime, o Kuomintang, tentou criar uma identidade nacional através das artes marciais também. Então, aí o Mao Tse Tung ele matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ele tirou uma identidade do governo anterior, que é do Kuomintang, e, ao mesmo tempo, extirpou qualquer marcialidade das artes marciais. Então, exacerbou a beleza dela, mas tirou a marcialidade. Tirou os sistemas, tirou os básicos e tudo mais. Então, os mestres tradicionais que fugiram dali, eles foram ensinar essas artes marciais em Taiwan, na Malásia, em Hong Kong, em algumas partes da Europa, nos Estados Unidos. Muita gente fugiu para os Estados Unidos. Para o Brasil, muita gente foi para o Brasil. Algumas pessoas já no Brasil, Argentina e no geral. E é interessante porque nos anos 70 e 80, quando a China acaba, né, aquela parte mais forte da Revolução Cultural, aí eles têm que reconstruir a casinha deles, que você tem perseguição, você tem religião, entrou nesse meio, que a China comunista Mao Tse-tung não admitia que a religião ficasse acima do Estado, assim, mas de forma nem como liberdade individual. A única religião era o Mao Tse-tung. E então você tem fotos de budistas, né, monges budistas com placas da vergonha assim escritos, e ela atacando coisas neles, atacando verdura, atacando pedra neles. Que era a marcha da vergonha que eles chamam, né? E isso acontece até hoje, tá? Em menor escala, mas não é mais tão forte. Mas aí, por exemplo, quando a China começa a propagandear esse novo esporte que eles criaram, que é o que a gente chama de Wushu moderno, que é quando você vai ver Wushu moderno, você vê aquele pessoal saltando, dando 20 saltos no ar, caindo no espacate, dando mortal, batendo, correndo de um lado para o outro, saltando, normalmente isso aí é moderno, que é mais próximo da ginástica olímpica e das apresentações da ópera chinesa do que da arte marcial em si, né? Aí quando o governo começa a expandir isso, e aí eles começam a lançar tudo lado propaganda,
é interessante ter um fenômeno que americanos, por exemplo, saiu sobre nos Estados Unidos, tá? No Brasil acho que não deve ter acontecido. Mas os americanos viram aquilo e falaram, chegaram nos mestres tradicionais, aqueles caras que saíram da China, e ensinaram aquela arte marcial que já tinha 200, às vezes 100, 200, 300 anos, chegaram nos caras e falaram assim, ó, você não está ensinando Kung Fu de verdade. Você está mentindo para mim. Porque o Kung Fu de verdade é isso aqui que a China está mostrando. E aí quase tem uma tragédia dentro da arte marcial, porque quase você tem um break, né? Quase tem uma parada do ensino da arte marcial tradicional em prol daquelas aplicações mais plásticas que o governo chinês estava promulgando. Pouco a gente sabe, mas, por exemplo, mas a China ela só foi efetivamente permitir competições marciais, competições de luta dentro do país, final da década de 70, começo da década de 80. Antes disso era proibido. Porque o responsável pela questão de artes marciais na China ele não gostava de luta. Então era proibido antes. Uhum. Então aí você tem dois polos, né? Os chineses que saíram da China e os chineses que ficaram na China, mas ficaram quietinhos e não foram perseguidos. Então aí você tem história do pessoal que ia treinar à noite. Eles treinavam à noite com tudo apagado, para ninguém perceber que eles estavam treinando. Uhum. E você tem a nova arte marcial chinesa, né? Que é uma arte marcial já despida da marcialidade, onde a marcialidade dessa arte marcial só vai surgir como um esporte de contato mais de uma década depois. E totalmente sem conexão entre os dois. E aí você tem Mas aí se a gente for falar sobre isso, o negócio vai longe porque tem Isso causou um mal para as artes marciais tradicionais chinesas gigantesco, assim, tipo, que até hoje é difícil de você conseguir efetivamente curar, né? Voltar ao estado original delas. Caramba, cara. Mas aí isso é para metro, né? Não, é um universo que foge completamente do que muitos de nós, né, que não tiveram contato tão próximo, desenvolvem ou imaginam, né? E a história fica ainda mais fascinante, porque eu, por exemplo, enxergo muitos paralelos nas minhas áreas de atuação, muitas situações parecidas, né, com tudo isso. E se torna interessante porque a gente pode beber um pouco nessa fonte que você apresenta e tirar ideias, né? Procurar soluções, ou procurar ao menos o que funcionou e o que não funcionou, que eles enfrentaram, que eles lidaram. Mas Sim. vamos puxar aqui agora um pouco a nossa pauta, né? Para um dos nossos temas favoritos, né? Que são as questões ligadas ao ocultismo. Marco, o que é o Qi e como podemos usar o Qi? Como é que o Kung Fu lida com essa questão da energia vital ou de uma força de atração e tantos outros nomes, né? Tantos outros adjetivos que a gente pode usar com essa força mais básica, né? Que é citado até pelo Samuel Taylor Coleridge no seu poema Kublai Khan, né? Publicado na época da Cristabel. Conta um pouco mais pra gente agora desse lado, dessa parte do. Vamos brincar, vamos falar do Paranauê. Tá? Eu sempre começo normalmente com uma coisa que a maioria das pessoas não gosta, né? Eu primeiro tiro o mito da frente. Então, por exemplo, Ki, na verdade, ele é a pronúncia japonesa, tá? É como mais famoso Ki, mas em chinês chama Chi, tá? Ti. Com Chi. Ki é bem a pronúncia japonesa de Chi. Que o japonês não consegue falar esse Chi, então eles falam Ki. Chi, como conceito, ele é força vital, tá? Então, se você pegar o caractere do Chi, ele é uma panela de arroz com vapor em cima. Ele é exatamente esse vapor. O Qi é esse vapor que eles consideram na China. E aí a gente tem um problema muito grave dentro da China. Porque o Qi, na verdade, ele é um conceito coringa. Onde ele explica muito mais coisas do que eles deveriam explicar. Então, por exemplo, você vai pegar um resfriado. Porque o Qi do céu não tá propício ao resfriado. Eu tô fraco, porque o Qi do seu corpo tá desregulado.
Você pode ter um monte de coisa aí, tá? Porque os chineses eles não tinham o arcabouço técnico com o vocabulário que nós temos hoje. E é interessante que aí eu vou contar uma história tipo, de um amigo meu de Taiwan, hoje, né, tá? 2018, antes da pandemia. Ele tava treinando lá em Taiwan, no ensino concreto. Aí o amigo dele falou assim, tipo, cara, tipo, cuidado, que o Ti vai te fazer mal. Tá? Não treina muito tempo, que o Ti do concreto vai te fazer mal. Se você entende o Ti só como um conceito místico, você, nossa, mas o concreto, tipo, cara, é que nem aquela coisa, tipo, Saturno vai lhe dar a Cleide. Hoje eu vou acabar com a da Cleide hoje. Tipo, o concreto, cara, você tá pisando em mim, vou acabar com você, misticamente, né? Não, o que ele quis dizer é o quê? Que o vapor do concreto, quando bate o sol, quando principalmente o concreto tá recentemente assentado, o calor ele solta uns vapores tóxicos que pode fazer mal. Então, se ele ficar muito tempo treinando o concreto, ele vai respirar os vapores e vai passar mal. Tá? Era só isso que ele queria falar, não tinha nada de místico. Mas se é uma pessoa que escuta isso, ele vai falar, poxa, o cara quer dizer, né, espiritualmente curtido concreto, porque o cara não é verde, ele tem que treinar no meio do mato, que aí tem o Ti da natureza, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. E aí a gente tem um problema. Então, o Ti, ele é um arcabouço, ele é um termo coringa. Então, por exemplo, o tempo está frio. O Ti, eles não sabiam o que era frenturia, especificamente. Você fala, o Ti do céu está propício para você pegar um resfriado hoje. Você ficar doente hoje. Por quê? Sabiam que estava frio, sabiam que se você ficasse sem proteção, você ia pegar um resfriado. Mas eles não sabiam o que é um resfriado em si, né? Assim, tipo, como que funcionava assim do jeito que a gente conhece. Então isso gera um problema muito sério, porque, por exemplo, na medicina chinesa, tem um conceito. No esoterismo chinês, e a gente vai falar de taoísmo, shintoísmo, tudo mais, que é uma área que tipo, não tem um domínio muito grande, assim, não sou uma pessoa específica para falar sobre isso, o Ti tem outro conceito. E na arte marcial, o Ti tem outro conceito. E é interessante porque, e aí é uma coisa que é legal para qualquer um que esteja pensando em seguir pelo caminho do ocultismo, porque o conceito da arte marcial ele está muito mais conectado aos exercícios mágicos que a gente faz do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, dentro da anatomia da arte marcial chinesa, quando você fala Ti, você está se referindo a um conceito muito específico. Você está se referindo a um termo prático e não a um termo genérico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Quem faz arte marcial talvez consiga então tentar o máximo possível. No Tai Chi, eles falam o Ti tem que tem que acumular Ti no seu Dantian. O Dantian é a região 5 dedos abaixo do umbigo, mas não é só abaixo, ele é toda aquela região, ele é um conjunto de músculos que fica ali abaixo do umbigo. Quando eles falam acumular Ti dentro do Dantian, eles estão se referindo literalmente a você criar, através dessa musculatura, um sistema de elasticidade onde você consiga controlar isso sem precisar depender totalmente da sua musculatura externa. Então, como você treina isso? Aí você tem várias formas de treinar. Você tensiona a região, você faz tudo aquilo. E o que é interessante, e aí vai levar a gente ao que eu queria, na verdade, que seria o assunto de hoje, né? Que é como isso se relaciona com o ocultismo. Quando você faz um exercício de visualização, então, por exemplo, quando você vai lá, quero praticar magia, qual a primeira coisa que te ensina normalmente quando você vai praticar magia? É um exercício de visualização. Você vai lá, você tem que imaginar aqui na sua mão um sólido, pode ser um cubo, pode ser uma bola, de várias cores diferentes, de texturas diferentes. Porque se você não tiver esse exercício, você não consegue, por exemplo, visualizar as cores do seu chakra,
o seu chakra se movimentando, as cores, a relação entre eles. Então, tudo uma questão de visualização. Os chineses descobriram, há muito mais tempo que a gente, tá? Que o que comanda o nosso corpo é o subconsciente, não o nosso consciente. Então, por exemplo, eles descobriram que se você imaginar, visualizar, por exemplo, que alguém te empurrar e a força desse empurrão, ele passar da sua mão diretamente pro chão, você não precisa fazer absolutamente esforço algum, porque a pessoa vai estar empurrando o chão e não você. Você fala, oh, mas como assim? Como você faz? Como que isso funciona fisicamente, né? Aí que tá a coisa, né? Aí que tá o pulo do gato. Através da visualização do subconsciente, você consegue fazer com que o seu corpo se ajeite inconscientemente todas as partes do corpo, tá? Não é só a sua mão, o seu músculo, é tudo. Inclusive o que eles chamam hoje de fáscias musculares. Tudo se ajeite inconscientemente para fazer com que a força que está sendo aplicada aqui seja transmitida pelo corpo até chegar no chão. Isso eles chamam de canais de Qi. Aí você tem os canais Yang e os canais Yin, né? Os canais Yang são das extremidades do corpo e os canais Yin que são da parte interna do corpo. Que vem, aí esse vocabulário vem da medicina chinesa. Então eles têm uma coisa que eles falam que é Xin e Qi. Xin é coração. I, intenção, ou intento. E Qi, que é energia, né? Então, o que eles querem dizer com isso? A minha vontade comanda o meu corpo para gerar aquilo que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero soltar uma pessoa, é a minha vontade não é o meu cérebro que faz o movimento em si. Eu quero, o meu subconsciente trabalha em conjunto com o meu consciente para gerar aquele soco. Fascinante. Não, é muito legal, assim. O que mais, ele é mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo ele é extremamente complexo. Caramba, eu pensei aqui em Freud, que diz que todo pensamento é um Sim, ensaio para a ação, né? Traz um pouco essa carga aí, né? Dessa força que vem do subconsciente ali você estava explicando pra gente. Cara, eu fiz uma ponte aqui agora, brisei aqui nas ideias com isso que você disse. sim. Se você conectar, por exemplo, os princípios herméticos, e aí em visão vampírica também, do Jardim Selvagem, da forma como a gente trabalha o Jardim Selvagem, os métodos que a gente trabalha para desenvolvimento do nosso dragão, do nosso Daimon, é a mesma coisa. Só que a gente está trabalhando numa escala diferente. Uhum. Enquanto a gente tá, o Kung Fu, na verdade, e aí lógico, o Kung Fu não é a condução vampírica, né? Mas a ferramenta é a mesma. Só que enquanto um trabalha de forma física, na verdade, enquanto um trabalha em Malkuth, Uhum. o outro vai estar trabalhando já a partir da entrada do templo. Já indo para Yesod, para Hod, para... Então, quando você começa a entender que é a mesma coisa, e aí você leva a cabo aquilo que a gente sempre fala na escola, né? Na Shijian, tá? Que o Kung Fu, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para quê? Porque você quiser. Então, por exemplo, se você aplicar esses mesmos conceitos para tudo na sua vida, você vai ter ganhos. Eu quero sair de casa. Pô, preciso trabalhar. Você quer realmente? O seu subconsciente está focado nisso ou é só a parte consciente do dia? Quero uma promoção no trabalho. Cara, se você realmente quer uma promoção no seu trabalho,
todo o seu corpo, e aí o que a gente chama de Ti do homem, tá? Que o Ti do homem ele é basicamente tudo que envolve o ser humano. Uhum. Desde da unha do dedo até as nossas conexões nervosas mais profundas. Então, todas as nossas sinapses neurais é o Ti do homem. As relações químicas, as explosões químicas que acontecem dentro do corpo é o Ti do homem. Aí lembra, Shin, I e Ti. Se tudo isso está em prol de algo, você naturalmente é levado para aquilo. Então, no trabalho, se você está em prol de uma promoção e sintonizado, né, com a relação de onde você está, a sua postura corporal muda, a sua voz muda, a impressão que você passa ao chefe muda, a impressão que você passa para os seus colegas muda. Só que, lógico, você tem que conhecer, né? Não adianta você ter um tipo extremamente batalhador e estar numa empresa do pessoal tudo vagabundo. O problema é que você encara com uma ameaça e vai ser colocado para escanteio. Você tem que ter o meio onde você está. O contrário também é verdadeiro. E aí, se você começar a partir desse mesmo princípio e começar a surgir para o modo como você vive sua vida, você entra na verdadeira vontade. E aí a verdadeira vontade é a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. É lógico, existem funcionamentos diferentes, né? Mas aí vem aquela questão, se você consegue trabalhar isso no Kung Fu, por que você não consegue trabalhar isso na sua verdadeira vontade? Uhum. Porque ou o que a Eu gente falei do chama de Ti a do homem, clara tá? visão também, a visão adamantina, né? Sim, Talvez até que traduza um pouco mais claro, né? Traga um adjetivo mais poderoso para as pessoas, né? O enxergar sim. claramente, né? Quando eu falo fisicamente, eu tô falando do corpo, né? Quando eu falo Ti do homem, eu tô falando do corpo. Na verdade, só para enfatizar, tá? Só Uhum. para clarificar. Os chineses falam que tem 3 tipos de Ti. O Ti do homem, o Ti da terra e o Ti dos céus. O Ti do homem tudo faz parte do nosso corpo. Então o cara tá doente, seu Ti tá fraco, né? Seu Ti tá desequilibrado. Mas o que eles querem dizer com isso? Eles não sabiam, mas provavelmente você tá com a pressão arterial muito alta. Então você tá ficando doente. Para eles, seu Ti tá desequilibrado. Eles não sabem o que é pressão arterial alta. Você não vai chegar em 1300 e vai falar com o chinês, tem uma pressão arterial alta. Tá. Eu não sei o que você está falando. Agora você fala, meu Ti tá desequilibrado, eu tô sentindo que eu vou explodir. Agora eu sei. Agora eu tenho uma coisa aqui para te ajudar. O Ti da Terra é basicamente a gravidade, tá? Não Uhum. tem muito. É tudo que permeia, na verdade, a gravidade, todas as questões físicas da Terra é gravidade, todas as questões tipo, estruturais, assim, da rocha, densidade, tudo isso é pressão da água, por exemplo, é tudo Ti da Terra. E Ti do ar, de forma mais básica, eles querem dizer tudo que pressão do ar, umidade, vento, tudo isso é o Ti do ar, ou Ti dos céus, né? Uhum. Então, normalmente a arte marcial lida com o Ti do homem só. Mas se você for conectar, tem sempre uma relação, o que eu acho, existe uma relação que é em cima, né? Você começa a perceber que a Adamantina Visão, ela trabalha de forma idêntica, só com material diferente. Então, por exemplo, se você tem que se perguntar se para treinar Kung Fu você precisa dessas ferramentas, por que você não pergunta quais ferramentas que você precisa para treinar a sua clara visão? Uhum. Por que você não pergunta quais ferramentas você precisa treinar o seu dragão para você entender, ou treinar o seu dragão de forma bem genérica para atravessar o abismo? Por que você se pergunta em um, mas não se pergunta no outro? E aí vem a minha grande. Na verdade, aí vem o meu grande problema, né, com a maioria dos sistemas ocultos, que faz isso aqui. Eu falo, por quê? Qual que é a razão que eu tô fazendo isso?
Ah, você tem que acreditar, sim, eu tenho que acreditar, mas eu não quero saber por que está acontecendo isso. Qual é o sentido do negócio? Então, por exemplo, sei lá, vou fazer uma magia, tal coisa, onde eu tenho que queimar, não sei, vamos voltar para 1995 lá. Aquelas magiazinhas de adolescente, assim, que você pega na lua cheia, pega o nome da pessoa lá do garoto que você gosta, queima o papel e oferece para a lua. O Lorde lembra desse tipo de, de situação. O que tá sendo. Não tô falando que isso aqui tá errado, tá? Uhum. Tô falando que tá sendo trabalhado aqui. É o papel voltado para a lua que faz com que funcione? Ou é o seu subconsciente, através de uma relação física, ritualística, que faz que você se conecte a aquilo que vai fazer chegar ao seu objetivo? Qual é a função, qual a importância do altar bonito, esteticamente aprazível a você, na magia ritual? É o altar que faz com que aquilo que você está praticando funcione? Ou aquilo é uma ferramenta para que você consiga transformar aquilo na realidade? Uhum. Entendeu? É o mesmo princípio. Eu só estou trabalhando com ferramentas diferentes. Sim, E aí, o ponto de conexão, né? O ponto de conexão entre o seu afetivo, o seu lado mais racional, a sua capacidade imaginativa de se colocar naquela situação, de vivenciar aqueles afetos, de ficar ali conectado e através desses afetos experimentar algo que está além do seu ego, que está além de um sonho qualquer e tudo aquilo que vai se transformar quando você começa a concluir esse processo, né? Quando vem a cabo, né? Literalmente. você quer ver uma coisa É bem uma simples e bem ritualização, né? Muito atual? interessante. Quer ver algo bem simples e bem atual? Eu esqueci o nome dele agora. As pessoas vão. Provavelmente a Lua Valente vai matar. Mas. Qual é o nome daquele rapaz, aquele cara que fala da magia do caos, que fala de desligar o sensor psíquico? Peter Carroll. Peter Carroll, isso, verdade. Peter Carroll, mas Tô o Grant brincando, tá, Morrison Lua? também dá umas arranhadas nesse tema. Eu tô brincando, tá, Lua Valente, sobre isso. Mas. O que eu quero falar, por exemplo, quando a gente fala da arte marcial chinesa, onde o que gera força é o nosso subconsciente, que é o Qi, tá? Quando a gente fala o Qi, é tudo no corpo, usado desde o músculo até as faces musculares, até a pele para isso. Através do subconsciente, não é muito diferente falar sobre desligar o nosso sensor psíquico. Na verdade, o conceito é o mesmo. Uhum. Então, acho que talvez esse, para o pessoal que curte magia do caos, talvez esse seja o exemplo mais claro do que é a arte marcial chinesa e como ela se relaciona com a parte ocultista, né? A parte da energia de fazer o trabalho magístico em si. Você tira esse senso psíquico da frente para conseguir fazer com que o seu subconsciente trabalhe. É isso que faz a arte marcial chinesa. Porque mesmo na magia do caos, mesmo em qualquer outra magia, que você tira o senso psíquico da frente, se a principal parte integrante da sua vida, que é o seu corpo, não estiver bem, meu filho, não vai. Tipo, a coisa não vai. Então, por exemplo, eu brinquei com ela da Lua, mas desde tempos imemoriais, as pessoas sabem que lua cheia faz uma coisa, lua minguante faz outra, lua crescente faz outra, lua nova faz outra. E uma coisa que você talvez deva não mexer se você não entende, que é o eclipse. Desde tempos imemoriais, as pessoas sabem disso. É lógico, eu quero fazer um feito de tal coisa, mas falou que é na lua cheia. Vai funcionar? Vai! Só não vai funcionar com a potência. Mas isso de você saber mexer qual lua, qual é, e aí você pega desde lua, desde magia cerimonial, Wicca, Telema, Golden Dawn, Salomão, catolicismo,
cristianismo, judaísmo, taoísmo, shintoísmo. Tudo isso você trabalha com ferramentas que vão muito além também do seu corpo. Que é exatamente com artes marciais, por exemplo. Qual é a força mais forte, fisicamente, do nosso universo hoje, do nosso planeta? Qual é a maior força que a gente tem fisicamente, tá? Gravidade. Acho que exatamente, Lord. Gravidade. Então, o trabalho da arte marcial chinesa é puramente com a gravidade. Usar a gravidade com o nosso corpo, o Qi da Terra em conjunto com o Qi do homem, para gerar o maior e melhor efeito possível. Na magia também funciona assim. Lógico, Lorde, eu falo isso, eu sei, lógico, que você sabe disso melhor do que eu, mas pode ser que alguém esteja vendo essa entrevista e não saiba, então eu prefiro sempre Não, exatamente. Eu gosto muito da maneira, da clareza com que você explica as suas ideias, Marco. Então, tipo, a gente precisa dessas diferenças. E as nossas ferramentas espirituais, elas vão muito além do nosso corpo, né? Mas o princípio fundamental dela é o mesmo. Sim. Tá? O princípio é o mesmo. A gente está lá, a gente está trabalhando o corpo em conjunto com as forças primordiais. Mas o que a gente trabalha é sempre o subconsciente. Normalmente, né? Uhum. Porque a gente está lidando, quando a gente fala em magia e ocultismo, normalmente a gente está se referindo a planos de existência mais sutis do que o nosso. Sempre. E aqui não, e tem vários outros paralelos, né, que a gente vai conectando, que a gente vai enxergando aqui, né, Marco? Tipo, um deles é a questão do quando você está nesse processo que você descrevia, que é você alienar o ego, né? Desligar o ego, sair do eu e acessar algo que está além do fetiche de controle do ego, né? Que é um problema nos tempos de hoje, né? Você consegue transcender esse fetiche de controle, de controlar a vida. Você começa a experimentar, por exemplo, no mistério do voo noturno, no sonho lúcido, o seu objetivo não é levar para o astral todos os seus desejos, como você gostaria que as coisas tivessem acontecido ou pudessem ser. Você está lá para experimentar toda uma construção, se inserir naquele contexto e deixar ele gradualmente ganhar vitalidade, ganhar imprevisibilidade, começar a se mover, começar a esquecer que há um controle ali. As coisas acontecem ali porque simplesmente acontecem, como na vida. E conforme você consegue se conectar com, vamos chamar, esse imprevisível, esse indomável, esse descontrole, e se manter presente, se manter capaz de atuar, aí sim você está experimentando a jornada, a tal que o pessoal chama de jornada astral. Aí sim que você começa a fazer esse experimento. Quando você começa a abrir mão de tentar controlar o sonho, tudo que está acontecendo ali. E você explicou isso, você clareou muito bem isso na questão das artes marciais. Sim. E é interessante, né? Porque se a gente fosse fazer a conexão realmente, assim, se eu falar que tem a ver, é exatamente esse trabalho, né? É esse trabalho entre a arte marcial em si, como a arte marcial chinesa funciona. E quando eu falo do China, da geração, na verdade, é que a arte marcial chinesa ela sempre buscou o máximo de resultado com o menor esforço. Tipo, Uhum. inteligência, né? Então, eles, através do desenvolvimento cultural deles, eles descobriram que o subconsciente trabalha de forma muito melhor em conjunto com o corpo se você trabalhar só o corpo. E aí é muito legal quando eu entendi essa relação, que na verdade é a mesma coisa, só que em momentos e para coisas diferentes, muita coisa abriu, né? Muita coisa, tipo, apareceu assim na minha frente e falei, poxa, tipo, é lógico. Aquela coisa assim, puxa, é lógico que isso funciona assim. E então a arte marcial, ela
busca da arte marcial chinesa, normalmente ela busca através do subconsciente, na verdade é a união, né, do coração e da mente Uhum. para gerar o melhor efeito possível. Para a arte marcial chinesa é luta, né? É força, é gerar potência. Você Uhum. conseguir gerar com o menor esforço a maior quantidade possível de potência. O que numa guerra gera você voltar para casa para sua família. Uhum. A gente também pode fazer um paralelo, né, do que o pessoal na tradição esotérica ocidental chama, né, da integração do soma e do nous, né, do noético, né? Sim. Você experimentar, você poder então, fazendo essa integração, experimentar o que o pessoal da filosofia chama dos restos noéticos, né, que é aquilo que você traz de volta do seu sonho lúcido, do seu voo noturno, né, como fez Dante, como fez o grande Mohammed e muitos outros ao longo da história. Você também tem aí essa união do soma, essa integração do soma e do nous, mas a gente também pode viajar com isso. Peraí, Marisca. A Marisca, vai gata te pra cá, atacando. vai pra cá, Mel, vai pra cá. Elas iam começar uma guerra civil aqui no meu colo. Então, a gente começa a enxergar paralelos de tudo isso, dessa integração Sim. do corpo. Você vai trazer para a árvore da vida, você vai trazer para a árvore da morte, você vai aí passear por vários campos do hermetismo, da mitologia nórdica, dos mitos e ritos, daquilo que vem dos indo-europeus. Você tem muito esse diálogo entre o alto e o baixo, e um diálogo necessário. Você conseguiu desenhar bem essa relação hoje, Marco, das artes marciais com tudo isso. É, às vezes quando a gente muda um pouquinho. É, na verdade, toda cultura, você vai conseguir encaixar esse modelinho assim, tipo, que talvez o modelo mais preciso fosse o hermético, né? Mas o hermético também sofre do mesmo problema. Por ser preciso, ele também é muito genérico. Então é Uhum, passivo. E aí tem um problema grave, porque dentro das artes marciais chinesas, que por ser genérico e, portanto, passível de ser encaixado em, basicamente, faz um paralelo em todas as culturas, manifestações culturais e, e também, tipo, de religiosidade, não só religiosidade, mas espirituais, é muito fácil de você se perder. sim. E aí entra a grande importância, né, da tradição, que é você vir de uma escola que efetivamente sabe o que está acontecendo. Mesmo que provavelmente não saiba tudo aquilo, mas você entende, você começa a perceber alguns gestos e exercícios que são feitos dentro daquelas escolas, que mesmo que tenha se perdido um pouquinho no tempo, que vão sempre se perde, mas aquele princípio básico continua. E aí você tem, por exemplo, isso vai se expandir na espiritualidade, você entender dentro de uma escola iniciática, dentro do círculo Goi, dentro de um, sei lá, maçonaria, dentro de uma qualquer círculo iniciático que você tem, agora me falham os nomes, você literalmente você se beneficia da tradição. Agora a questão é, até onde vai essas tradições, né? Uhum, Até, aquele movimento, ele tem esse conceito básico, ou ele já se perdeu no meio do caminho? O que é mais interessante sobre isso é que nas artes marciais também funciona assim, que mesmo que você entre na escola, que não é esses conceitos envolvidos para desenvolver, se você consegue puxar isso, se aquela escola manteve os rituais, ou a ordem manteve os rituais bem delineados, você consegue resgatar. Agora, se aqueles rituais foram modificados aleatoriamente, eu falo aleatoriamente, mas por razões aleatórias pessoais das pessoas, sem entender por que aquilo foi feito, dificilmente você consegue resgatar. uhum. Então, por exemplo, uma ordem que não. Ordem que. Vou fazer uma coisa bem simples, vai. Ritual menor do pentagrama. Que eu acho que todo mundo conhece, assim, né? Se não conhece, procura no Google, que deve Não ter conhece? na Wikipedia sobre isso. Dá um Google, procura aí uns livros de fôlego, né, sobre ocultismo que você encontra.
Isso, pega o ritual menor do pentagrama. Se a gente pega uma ordem dos feiticeiros, os bruxos do Jardim Saci, sei lá. Digamos que os caras começaram a aprender o ritual do pentagrama, eles sabem que faz todo no início de todo o ritual, eles fazem o ritual do pentagrama, no início e no final. Aí digamos que eles não sabem para que eles faziam aquilo. Só sabem o que faz, mas não sabem para quê. Com o tempo eles começam a mudar. Isso aqui a gente pode vacilar. Por que a gente tem que ficar girando aqui no meio, que nem lata tonta? Vamos fazer tudo pro mesmo lado. Daqui é mais quentinho, então vamos bater pra cá. Com o tempo, isso vai se modificando tanto, por não conhecer, qualquer um que entre nessa ordem não vai mais conseguir mais resgatar aquilo. E eu tô falando de um ritual extremamente popular. Lógico, o ritual do pentagrama provavelmente a pessoa conseguiria remontar, porque tem muito registro, né? Mas é uma coisa extremamente popular, mas que com o tempo isso vai mudando, até chegar, até mudar totalmente a função de origem. Na arte marcial chinesa é a mesma coisa. Agora, se por exemplo o pessoal lá do Jardim da Floresta do Saci mudou totalmente, mas o pessoal do Bosque da Lagosta, não, eles resolveram, não, meu professor ensinou assim, eu não faço a menor ideia por que faz assim, mas eu vou fazer assim. Eu vou fazer todos os giros, todas as marcações, tudo no mesmo lugar. Um dia, ele está passando lá pelo Google, ele está passando lá por alguns grupos ocultistas do Facebook, alguém falou então menor do pentagrama. Eu falei, vou procurar o que é isso aqui. Aí ele olha assim, poxa, mas é exatamente a mesma coisa que eu faço. Agora eu entendi para que eu vou fazer aquilo. Entende? A arte marcial em si, ela é, por padrão, ela é conservadora. Por quê? Ela se beneficia das experiências passadas e ela agrega. A tradição, ela não é engessada. Não é que você pega uma coisa e é sempre a mesma coisa. Cravado na pedra. Ela se beneficia das experiências dos antepassados, modifica de acordo com essas experiências, sem perder o núcleo dela, de acordo com os nossos tempos atuais. Só que é isso que é um grande problema, né? Se você não entende o que está acontecendo no passado, como que você está modificando aqui no futuro? Sabe, mudança cosmética, o soco é aqui, em vez de fazer o soco aqui, eu faço soco assim. Dá na mesma. No geral, né? Mas mudanças mais complexas começam a complicar. Então, as artes marciais, no geral, elas são extremamente conservadoras. Elas não rompem com o passado. Elas se beneficiam do passado para o futuro. Para poder criar o futuro. No geral, a espiritualidade também é. Tanto que precisou Carroll e outros criarem um sistema que seja totalmente disruptor, né? Só que mesmo esse disruptor hoje já está virando tradição, né? Sim, se a gente for pensar, né? Isso até pode dar até gatilhos em alguns, né? E o mais interessante é que a partir do momento que você faz paralelos com outras linhagens que são conservadoras, como por exemplo a Umbanda, Candomblé, cristianismo, ou até mesmo sistemas de bruxaria tradicionais, que são conservadoras em si, o quanto que você mantém essa de disrupção, o quanto você já está indo pro conservadorismo. Na política, tá? Estou falando do conservadorismo nessa questão de manter o que é passado e usar para o presente. Uma preservação, né, basicamente. Sim. Ou na história da arte a gente chama de arcaizar, né? Na minha opinião, artes marciais e sistemas ocultos, ou sistemas espirituais, eles são, por definições, conservadores. Porque eles não sobrevivem.
tipo, sem ser conservadores. Sim, a gente Por tem exemplo, também o lance da perennialidade, né? Ou da chamada Sofia Perennis, ou filosofia perene, né? Esse também é um sim, tema inescapável, que a gente falava sobre a questão da tradição e da linhagem, né? Aqui no Brasil as pessoas abraçam tradição de umas maneiras um pouco estranhas. Quando a gente fala tradição em alguns contextos, a gente está falando sobre essa filosofia perene, essa sabedoria perene. É sabedoria porque foi no vivenciada, Brasil, foi não só no Brasil, tá? experienciada, funciona daquele jeito, foi testada daquele jeito, através de um processo empírico, através da passagem do tempo, né? Da manutenção daquilo, Mas né? Não é uma não só teoria de no Brasil. gabinete. No geral, as pessoas, os seres humanos, acabam fazendo isso. Eles transformam a tradição na tradicionalidade, que é você manter aquilo a ferro e fogo. É isso, acabou. É o Sabe? literal, Tipo, pé da letra, né? Vamos sufocando o isso. alegórico da coisa. Por exemplo, o modo como nós construímos pontes hoje é totalmente diferente do modo como os romanos construíam pontes. Mas nós aproveitamos muito do que os romanos desenvolveram para construir nossas pontes de hoje. Questões de física, de balanço e tudo mais. Mas nem por isso a gente mantém a mesma coisa. Mas a função da prenda, atravessar de um lado para o outro. A gente só faz isso de uma forma mais eficaz. Mas se não fosse a conservação do conhecimento, a gente estaria todo momento tendo que reinventar a roda. Fizemos uma ponte. Tá, beleza. Não sei o que, não quero saber isso aqui, não. Vou fazer um jeito novo de construir a ponte. Aí começa do zero lá. Começa uma ponte pequena, não sei o quê. Aí daqui a 2, 3 gerações não quero mais. Vou fazer outro jeito. Aí começa de novo. Mas não vou aproveitar nada do que o pessoal fez antes de mim. Isso é tradição, né? Isso é você aprender com o passado para propiciar o futuro. Para vivenciar o presente e propiciar o futuro. Agora, a questão é o que é conservado, né? Aí é uma outra história. E aí você tem problemas graves dentro de ordens iniciáticas com brigas homéricas, né? Com comparações, briga quem é o líder daqui, não, eu sou daqui, não, então eu vou para cá, não, eu vou para cá, e blá, blá, blá. Não, esse seu formato aí eu não quero, então eu vou formar outra coisa com um nome, mas vou dar um nome grego para isso. E aí você vai com essa... Talvez você tenha entendido um dos meus exemplos, por isso. Saquei. Pois é, tipo, aí a gente entra também aquelas questões, né, quando você tem uma ordem, você tem uma instituição, né, Marco? E quando você tem um institucional, você tem a vaidade do institucional, você tem os patronos que devem ser agradados daquele institucional, você tem É o o ego, né? discurso, as disputas das narrativas dentro daquele institucional, né? E aí esse é um tema que a gente assiste aí as tretas homéricas. Mas olha, no O ego final da década aparece, de né? 90 elas eram muito mais violentas. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma era de ouro da paz, no máximo de umas verborragias e arrebates emocionais nas redes sociais. Mas Na comparado verdade, ao a que era internet na década de possibilita isso, 90, né? hum? A internet possibilita isso, né? Hoje você não precisa falar na cara da pessoa. Sim, mas em Hoje, outras épocas o pessoal não se contentava só de falar na cara das pessoas, né? A gente tem sim, porque históricos. a relação emocional, quando você está de frente com a pessoa, quando você tem seu ego confrontado, quando você tem a ação de mundo confrontada com outra pessoa, ela tende a se tornar violenta. Especialmente se você não tem controle emocional sobre isso. E aí vem o grande trunfo da arte marcial. Porque a arte marcial, uma das principais funções da arte marcial é controlar a violência. Hum, Por exemplo, você é um cara muito bom em matar outra pessoa. Só que se você não souber controlar a sua violência, no passado era provável que você
fosse morto rapidamente. Tanto para os seus inimigos quanto para os seus próprios aliados. Basta uma discussão, você vai lá matar o cara. Pô, tá bom, vamos. Não dá pra ficar com o cara aqui, né? O cara é muito bom, mas, tipo, para cada 50 inimigos que ele mata 10 dos nossos. E os nomes importantes, né? Então vamos acabar com esse cara. Então, na verdade, todo o sistema de arte marcial é sobre o controle da violência. Controle não significa apaziguar a violência, tá? Tem uma diferença muito grande. A arte marcial, como definição inicial, ela sempre criar um sistema, criar uma arte, né? Criar um ofício para matar o outro. Você sabe que tem Por uma definição. lenda grega, uma lenda, né? Um mito grego que toca com maestria nisso que você está contando e traz aqui, inclusive para o nosso contexto aqui de arte marcial e tudo mais, né? É o mito de Cadmus e Harmonia. Cadmus Sim. mata um dragão do deus Ares, o deus da guerra. E quando ele mata esse dragão, o pessoal foi uma coisa errada, foi uma desmedida, uma desmesura da parte dele, e aí ele terá que servir Ares e o seu cortejo durante X anos, né? Pode, dependendo, algumas pessoas falam em 7 anos, outras em 9, outros em 13. Mas assim, a gente pode concordar que é por alguns anos, por algum tempo ele vai ter que servir, e lá no cortejo de Ares ele vai encontrar o medo, vai encontrar Phobos e Deimos, vai encontrar tudo aquilo que vem do calor e do auge da batalha, que ele vai ter que confrontar, espreitar, reconhecer como ele vai lidar com aquilo. E ao final, quando ele consegue passar por tudo isso, é permitido ao Cadmus casar-se com Harmonia, que era a filha de Ares, o deus da guerra, e de Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza, mas ao mesmo tempo é a deusa do amor que controla o deus da guerra em muitas mitologias que a gente vai pensar. Mas só assim o guerreiro podia. E isso provavelmente versa sobre uma iniciação na arte marcial, uma iniciação nas artes combativas daqueles tempos. Sim, um exemplo talvez não tão bonito, mas tão mal compreendido tanto quanto é o Código Cavaleiresco, né? O Código Cavaleiresco dos Cavaleiros Medievais. Onde o que a maioria esquece, por exemplo, só tem uma passagem para mulheres, tá? E que eram damas, né? E na verdade, damas eram só as nobres, então, por exemplo, as mulheres camponesas não estavam incluídas nesse código. Mas o que é interessante é que o código ele é feito para controlar os cavaleiros. Os nobres, os jovens que eram cavaleiros. Porque enquanto você tem guerra, manda os caras lá. Os caras são umas máquinas de matar. Agora, em períodos de paz, o que você faz com esses caras? Em períodos de paz, esses caras vão estar lá, indo de vilarejos, estuprando mulheres, pilhando, matando quem não gosta dos caras. Então, aí você tem que criar um tipo de código que consiga controlar a violência. Isso aconteceu, por exemplo, também com samurais, embora não seja uma história tão forte, mas o que fazer com aqueles guerreiros que em época de paz? Você tinha uma casta guerreira, que eram os Bushi, né? Especializados em matar pessoas. O que você faz em guerra? O que você faz quando esses caras não têm o que fazer? Porque eles vão querer matar alguém. Eles vão matar alguém, né? Então aí você começa a criar uma série de estruturas que fazem com que essa violência seja controlada. Então, por exemplo, aí você tem desde samurais que desenvolvem outros sistemas, vão para a burocracia, já nasce na burocracia, tá? Porque samurai não é só guerreiro. O guerreiro eles chamam de bushi. Samurais podem ser burocratas também. Pessoa que fica lá no papel, contador, tradutor e tudo mais também é samurai, né? Porque samurai é um período muito grande, né? É muitos séculos e séculos com tipos diferentes de samurais durante o tempo. Então não tem uma uniformidade. Mas você tem guerreiros que não... No Japão, né? Em qualquer outro lugar também.
que não estão bem em época de paz, é bêbado, normalmente pelo governo, pelo daimyo, pelo governo. Aí tem um monte de problemas, né? Aí tem uma questão de controlar esse pessoal. E artes marciais, no geral, como sistemática, elas são um sistema de controlar. Sim. Então, por exemplo, o que é um controle? Que eu falei que não é só restringir, não, tá? Eu quero matar uma pessoa com uma... se tem uma pessoa lá a 50 metros de mim, eu quero matar aquela pessoa. Eu arremesso uma pedra, não consigo atingir a pessoa. Toma esse arco aqui. Aí você tenta, não consigo. Tá, peraí, vou te ensinar então a usar esse arco e flecha. Aí você vai lá, treino, até que chega uma hora que você consegue ter o controle da sua violência, você consegue pegar tecnicamente, ir lá e matar a pessoa a 50 metros de você. Isso é um controle da violência. Tem uma coisa, por exemplo, o símbolo de Wu. Os torneios e justas dos cavaleiros medievais era uma forma desse controle, né? Se formos pensar Sim. também. Tem se a gente for exacerbar, por exemplo, se não me engano, na Inglaterra vitoriana, tem uma época que eles proibiram as casas de prostituição. Teve. O que aconteceu quando eles proibiram? Aumentou para o número de estupros na cidade lá. Aí quando eles voltaram, eles perceberam, na verdade, que os mais destemperados, né? Não que seja justificável, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas os mais destemperados, né? Como não tinha garotos de programa para eles saciarem a vontade deles, começaram a fazer isso em mulheres na rua. Tá, vou pegar, tá, pronto, tô com vontade, vou lá e faço. Tá? Mas a gente sempre tem esse controle. Por exemplo, na China, a palavra Wu, o caractere Wu, ele é uma lança, ele é uma alabarda com escudo. Então, depois de Confúcio, quem foi que falou que é sobre parar a guerra. Só que isso, hoje, se você for ver alguém falando sobre o caractere Wu, ele está falando sobre parar a guerra, sobre fazer a paz. Então, a arte marcial é sobre fazer a paz, não é sobre guerrear. Só que tem dois problemas nesse conceito aqui. Primeiro, é um conceito moderno. Ele não é um conceito antigo o suficiente para você falar, para você citar que essa é a origem da palavra Wu. E o segundo problema, parar a guerra, fazer a paz, quando você mata o seu oponente, você traz a paz, não traz? Parar a guerra não significa necessariamente você colocar suas armas para baixo, não, tá? Você me então, esse tipo de Santo Agostinho agora. Então, é esse de controle que serve artes marciais, né? E aí, que interessante. Você viu que arte marcial não é você se defender só? É também. A arte marcial é você, treinar pra lutar, pra machucar outra pessoa? É também. Mas como tudo que a gente que é perene ao homem, ele se relaciona com a nossa sociedade, né? Por exemplo, eu prefiro ver arte marcial, mas aí eu não posso ser injusto ou hipócrita e falar que essa é uma visão geral. Eu prefiro ver a arte marcial como uma ferramenta de construção do cidadão, do ser humano, perante a sua sociedade. E a si mesmo também, né? Mas eu não posso ser injusto ou hipócrita o suficiente ou enganar as pessoas e falar que aquele cara que tá treinando arte marcial para brigar na balada, ele não tá fazendo arte marcial. Porque toda construção, qualquer coisa, né? Toda a expressão física do homem que permeia mal tem que ser dentro da cidade. Na parte boa e a parte ruim. Mas a filosofia da arte marcial... Que filosofia da arte marcial, meu filho? Não tem filosofia da arte marcial. Existe filosofia das pessoas que fazem arte marcial. Meu mestre fala assim, seu mestre segue uma linha, mas não significa que todo mundo vai seguir aquela linha. Mas o Kung Fu cristão, o Kung Fu evangélico é ridículo. Não, você pode até entender, cara. Você pode até não gostar. Mas não é ridículo.
todo o direito do professor que está ensinando Kung Fu na igreja evangélica é falar, fazer paralelos com o evangelismo. Porém, a partir do momento que ele modifica alguma coisa que faz parte do núcleo da arte marcial, aí começa o problema. E aí a gente tem uma coisa muito bizarra, né? Eu estou estendendo, mas é que como que você pega, por exemplo, uma arte marcial que foi desenvolvida basicamente uma sociedade taoísta e confucionista e traz para dentro de uma outra religião, ou uma outra visão espiritualista, né? Se você não entender o cerne, não entender que existe uma separação de, ou brincar aqui, né, o Estado e a Igreja, coisa que a gente já entendeu desde a Idade Média, se você não entender isso, você sempre vai julgar os outros por seus próprios parâmetros. E aí, gente, é o ego falando. É tudo que você não quer que fale. Magnífico, Marco, magnífico. Você trouxe também aqui, né, na sua fala, você trouxe também a questão da espreita, do enfrentamento dos nossos vícios cognitivos, né? De tudo aquilo que parasita a gente, aqueles nossos automatismos. Você trouxe nessa sua explanação hoje, na sua fala, de uma maneira brilhante, muito bem detalhada, muito bem explicada. Eu apreciei bastante. Eu tenho certeza que o pessoal que está com a gente aqui curtindo o Acesso Rede Vamp hoje, e o pessoal que vai assistir essa reprise lá na Rede Vampírica, no YouTube, também na nossa fanpage, posteriormente no Spotify, vai gostar bastante dessa jornada que a gente teve hoje aqui, Marco. Espero que sim, gente. Com certeza. Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. Como a nossa audiência faz para entrar em contato com você, né, para conhecerem mais o seu trabalho, para até, quem sabe, praticarem Kung Fu com você? Como eles te acham na internet, nas redes sociais? Perfeito. Mais fácil entrar em contato Facebook, Marco Sesc. Dificilmente vocês vão encontrar outra pessoa loira de barba ou sem barba, fazendo alguma coisa de arte marcial, tá? Pode procurar aqui, o nomezinho mesmo aqui da entrevista, Marco Sesc, vocês me encontram no Facebook. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na nossa escola, ela chama Shijian Kung Fu. Então, pelo nome, vocês já perceberam que é fácil vocês entrarem em contato comigo direto. Devido à pandemia, a gente está dando aula online, então não precisa estar em São Paulo para estar treinando. Detalhes maiores, pode conversar comigo, não tem problema nenhum. Gostaria que quem quisesse vir treinar, vem conversar comigo, vem ver qual é a minha metodologia, minha linhagem, né? Qual a minha tradição. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender disso. E acho que a forma, gente, é só procurar pelo nome aqui. Tem um nomezinho aqui, deixa eu ver se eu acertar. Uhum, tá aí mesmo. Tá aqui. Bem aí. Marco Terce. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem pro Lord A. Ele responde 2 dias depois, mas responde. Então tem 2 dias, a órbita em Saturno e Plutão, assim, entre 2 dias a 30 dias eu respondo. Tá, mas procurou Marco Sesc ou por Shijian, vocês acham, tá? Se Deus quiser e a pandemia passar, nossa escola fica ali na Mariana, próximo uns 3 quarteirões mais ou menos do shopping Santa Cruz. Uhum. Então é fácil acesso, mas por enquanto a gente está seguindo online. Então, se tem interesse, gente, entre em contato, tá? Muita coisa legal tem para ser passado, para ser ensinado. E não vão se arrepender disso. Uhum. E a gente conhece os alunos do Marco, a gente conhece já é bem mais de uma década aqui de irmandade, de amizade, a gente conhece o trabalho do Marco, a gente sabe da dedicação dele, como lá com o Marco você aprende mesmo, ou você aprende, ele não deixa dúvidas nesse sentido, é uma aula fantástica. Eu tô aqui, eu dou minha palavra, eu recomendo, vão conhecer o trabalho dele sim, tá bom? E é isso, Marco. Grati Lúcifer, grati Sombra, e muito obrigado pelo seu tempo, pela participação hoje aqui. Você vai voltar na Vox Vampírica Podcast em breve. Por favor, estou esperando só o convite.